Olá, queridas consciências universais. Gente, nesse vídeo eu venho falar com vocês, na verdade responder uma pergunta que eu recebi e não só responder essa pergunta, mas também conversar com vocês sobre a importância dessa pergunta, a importância dessa pergunta e o principal dessa resposta, porque foi tudo que eu vivenciei na minha vida. Quero ler, vivenciei e vivencio, mas eu quero ler aqui para vocês a pergunta, porque ela disse o seguinte: se você tivesse que fazer apenas uma prática diariamente, qual seria? Eu recebi essa pergunta de uma de vocês, queridas. Aliás, se vocês quiserem me enviar perguntas, gente, aqui embaixo, tanto na descrição quanto aqui nos comentários, podem deixar a pergunta de vocês. Na descrição tem um formulário, se vocês quiserem responder a respeito de perguntas sobre projeção astral, ou então alguma outra pergunta que vocês queiram deixar aqui para mim. Mas essa pergunta sobre se eu pudesse fazer apenas uma prática por dia, qual seria? Se fizesse apenas um exercício, uma meditação por dia, qual seria? Eu parei para pensar e vieram várias questões na minha cabeça sobre essa pergunta, por isso que eu decidi gravar um vídeo para vocês. Então, para quem estiver aí buscando mudanças internas, querendo trazer uma vida com mais satisfação para o teu dia a dia aí, para a tua materialização, falo para vocês assistirem esse vídeo até o final, assista até o final aqui, porque eu tenho certeza que você vai receber algo que vai ressoar aí no seu coração. Mas quando ela me perguntou exatamente essa questão, eu fiquei pensando sobre as práticas energéticas e sobre aquela que realmente me contribuiu ali dentro do meu processo. Isso é uma coisa muito importante de ser dito a vocês, porque eu vivencio as minhas questões e para o meu corpo, para aquilo que eu estou vivenciando hoje naquele momento, que é o que eu vou responder para vocês, aquilo que eu vivenciava era o que iria beneficiar a mim. Porém, cada uma de vocês vai ter uma questão pessoal. Por isso que eu escolhi essa prática. Por mais que você tenha suas questões pessoais e por mais que para você, nesse momento, alguma outra prática seja mais benéfica, mas essa prática específica vai contribuir com qualquer pessoa, porque ela está falando sobre o nosso processo interno, que é o seguinte: você fazer meditações de ativação dos chakras. Eu parei para olhar para trás, para olhar para toda a minha história e comecei a observar que as coisas realmente começaram a mudar para mim quando eu comecei a fazer meditações, práticas energéticas de ativação dos chakras. Tem uma diferença entre meditação e a prática energética. Vou até explicar aqui para vocês rapidinho, bem rapidamente, sobre essa diferença. A meditação em si, ela tem o principal objetivo de você acalmar a sua mente, acalmar o seu estado mental, acalmar os seus neurônios, para que você diminua a ativação mental. Esse é o principal objetivo, o principal foco da meditação. E uma prática, quando você faz uma prática, que você está ali utilizando o seu mental, utilizando às vezes a sua imaginação, uma prática energética que você está ativando o teu campo de vibração, essa prática ela faz com que a tua parte mais primitiva do seu cérebro acalme, mas a parte do neocórtex, que é a nossa parte racional, essa parte permanece ativa, porque é através dessa parte do racional que você está ali mentalizando alguma prática, mentalizando o teu campo de energia, ativando, ou nas práticas de conexão com o animal de poder, você está mentalizando, recebendo aquela energia daquele animal, muitas vezes visualizando. Tudo isso é a diferença ali entre uma prática energética e uma meditação. A meditação em si vai ter o foco de acalmar tanto a parte mais primitiva do nosso cérebro quanto a parte racional. Você vai simplesmente acalmar e buscar focar e não pensar em nada, ou acalmar cada vez mais a questão dos pensamentos. E uma prática energética você vai estar utilizando ali da parte racional do seu cérebro. Mas voltando aqui ao assunto dessa resposta, porque eu parei para observar e para mim foi a questão de fazer as práticas, eu chamo de meditações, mas na verdade são práticas de ativação dos chakras. Fechar os olhos, acalmar a mente, acalmar o estado mental e começar a visualizar, imaginar
energia entrando pelo teu chakra coronário, que é no topo da cabeça, e ela vai passando pelo centro do seu corpo e ativando cada um dos chakras. Eu não vou explicar sobre a prática aqui, porque eu já tenho aqui no canal uma playlist inteira sobre chakras, sobre ativação dos chakras. Lá nessa playlist tem essa técnica que eu ensino e tem várias outras também, cada uma para um determinado chakra. E como os chakras, eles dizem sobre as nossas emoções, eles estão vinculados à nossa questão tanto do nosso corpo físico, como também às nossas emoções. Eu paro para observar no meu histórico, na minha vida, que quando eu comecei a fazer as práticas de ativação dos chakras, foi quando eu comecei a perceber o que precisava ser trabalhado dentro de mim. E até hoje isso ainda acontece, né? A gente está num processo, de evolução. E quanto mais a gente avança, mais a gente observa que esse mar se torna cada vez maior. Então, olhar para trás e observar que quando eu comecei a fazer práticas de ativação dos chakras, quando eu comecei a realmente ativar meu campo de energia, eu comecei a perceber quais eram as situações que bloqueavam aquele chakra. E para mim fez uma diferença gigantesca. Só fazendo um parênteses, a respeito dessa pergunta, né, se a gente pudesse fazer apenas uma prática por dia, qual seria? É óbvio que é uma pergunta que tanto a nível do nosso campo físico, dessa dimensão física onde a gente existe, e aí a nível do todo, da energia de Deus, dessa energia primordial, essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto limitada, porque todos nós, não a pergunta em si é limitada, mas a questão da resposta ali, porque todos nós temos infinitas possibilidades, todos e todas, mas trazendo para vocês uma resposta a respeito de uma prática que foi muito importante na minha vida, foi de ativação dos chakras. Eu vou estender a resposta, porque não só a ativação dos chakras, porque é você ativar, mas você continuar no processo de mudança interna. Observar quais são as suas habilidades, se conectar a essas habilidades para que você consiga transmutar as dificuldades, os desafios que estão ali bloqueando as energias e acabando desequilibrando as suas emoções. Então não é só a prática em si, mas é todo o entorno, tudo o que essa prática traz para você. Na época que eu comecei a fazer as práticas de ativação dos chakras, eu estava na verdade fazendo yoga todos os dias e depois do yoga eu meditava. E depois da meditação, ali durante a meditação, eu fazia a prática de ativação dos chakras. E como eu falei com vocês, eu comecei a observar muito no externo as questões que estavam ocorrendo na minha vida e que eu precisava ter atitude de mudança. Uma mudança para melhor. Fazer uma mudança naquilo que eu realmente queria trazer como resultado para a minha vida. Então, gente, fica essa aí a resposta para vocês. Para mim, se eu pudesse escolher apenas uma prática, eu não iria me limitar a apenas uma prática, mas uma prática que eu deixo aí para vocês que foi muito importante na minha vida foi a ativação dos chakras, ativação e reequilíbrio da energia dos nossos chakras. De novo, só reforçando para vocês, não é apenas a prática em si que vai trazer resultado na sua vida, mas ela vai te contribuir para que você eleve teu campo de vibração e consiga manifestar no externo as mudanças, as atitudes que você quer ter, fazer as escolhas que você quer ter na sua vida, que você quer manifestar, escolha de atitude, de comportamento e de pensamento. As práticas energéticas vão te auxiliar muito, muito mesmo nisso. Gratidão a vocês, a cada uma de vocês, a cada um, e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima dica aqui no canal. Um beijo enorme para vocês.